Eu acho a menopausa uma bênção em muitos sentidos. Nossa! Eu acho a menopausa uma bênção porque você deixa de se preocupar com um monte de coisas, entre elas engravidar, né, gente? Olha! Você tem uma liberdade a partir disso muito grande. Tem gente que acha que, não, se a mulher deixa de procriar, ela perde a sua função. Eu acho que é o contrário, né? Quer dizer, eu tenho uma liberdade hoje com a minha vida muito maior de ter uma despreocupação com esse fato, né? Para começar. Ela coincide, evidentemente, com a maturidade, que também dá muita paz e liberdade para uma mulher, né? Essa coisa toda que eu estava falando sobre cantadas, não sei o quê, a maturidade né, traz uma outra forte, perspectiva. E eu não sou tão cantada mais hoje, isso é uma delícia, porque não estou tão preocupada com isso, o que o cara vai achar com quem eu estou trabalhando, se ele vai achar que não sei o que lá, já não estou tão preocupada com isso. De um grande cineasta me falou assim, para com essa conversa, que você é super cantada. Isso que eu ia falar, né? Mas enfim, mas muda, a gente muda. Agora, falando do ponto de vista de saúde, o meu início de climatério foi um desastre. Foi péssimo para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal, para o meu corpo, para o meu físico, para a minha saúde mental. Foi tudo ruim. E eu considero que isso aconteceu por falta de informação. Uma pessoa tão informada quanto eu não tive informação, porque a gente fala com a filha sobre a menstruação, sobre a adolescência, sobre a puberdade. As mães não falam com as filhas sobre a menopausa. Ninguém fala sobre menopausa, porque menopausa é um tabu. Tem alguém que te falou que achava que não se falava sobre isso porque era o fim. Foi um amigo meu, jornalista, queridíssimo, não vou dizer o nome dele aqui, mas ele falou, a gente estava numa conversa, ele falou, não, é porque menopausa é o fim, né? O quê? É o fim, ele é jovem, ele é um homem, para ele é o fim, né? Ai, mas homem jovem. É um homem jovem, é o fim. Saúde. Quero te dizer que você está perdendo muita coisa. Pelo amor de Deus, gente. Mas, enfim, eu sofri muito. Se fala muito mais de menopausa hoje do que quando eu entrei na menopausa, que já faz quase 10 anos que eu estou nessa, né? Acho que faz, inclusive, 10 anos que eu entrei no climatério, tudo isso, né? De lá para cá tem muitas mulheres falando sobre isso. Fernanda Lima fez um podcast inteiro agora, a gente conversou com ela aqui. Com quem? Fernanda Lima. Maravilhosa, Então, eu mesma tenho falado muito para, né, enfim, trazer informação nesse sentido, mas qual foi a minha experiência pessoal? Eu não sabia o que fazer, eu fui medicada inicialmente de uma forma, diria que tradicional, que me fez mais mal do que bem, né? Então eu tomei um hormônio oral que fez mudanças significativas no meu corpo, resolveu, né? Eu chorava, gente. O que me aconteceu quando eu entrei no climatério é que eu chorava. Tudo? Chorava. Tudo. Qualquer coisa. Se você me fizesse essas perguntas que você fez hoje, eu teria chorado em meia dúzia delas. Vai ser Ai, pelo amor de Deus. Imagina, no mercado. E aí uma amiga minha querida, que até já faleceu, a Evelyn Osp, um dia me chamou e falou assim, deixa eu explicar uma coisa, você precisa parar de chorar, porque não está dando. Porque você trabalha com gestão de crise, cara. Não dá para você ficar chorando. Você está chorando, você está conversando comigo e está chorando. Meu pai tinha ido para o hospital, meu pai estava numa viagem internacional, pegou uma infecção, foi para um hospital em Londres, eu chorava como se, não sei, o mundo tivesse acabado. Aí nesse dia, e aí eu fui no meu ginecologista e falei, olha, eu não dormia porque eu tinha calor, enfim, todos aqueles sintomas. Ele falou, está na hora de entrar com hormônio. Eu entrei com esse hormônio oral primeiro me deram antidepressivo, enfim, foi etc. Bom, o fato é que eu parei de chorar e parei de sentir calor, falei, agora resolvi, tô ótima. E aí eu fiquei com um corpo que não era meu. Eu fiquei com uns peitos enormes, uma bunda enorme, fazia um sucesso com os homens. Eu entrava numa reunião, eu me lembro que uma vez eu entrei numa reunião cheia de homens, na associação comercial, os caras. E eu me achando uma horrorosa, minha roupa não cabia, eu não me acertava, eu comecei a não sair de casa, eu parei de treinar, porque que adianta treinar? Sim. Fiz todos os tipos de dieta, paleo, não sei, tudo que me mandavam fazer, eu fazia, enfim. E aí teve um dia
Que eu falei, cara, acho que deve ser assim, né? Deve ser assim, ao fim. Deve ser, acho que eu fiquei assim, fiquei essa pessoa, deve ser Agora isso, sou né? eu, essa aqui sou agora eu. essa aqui sou eu, ok. Eu tenho uma amiga que é a Vanessa, queridíssima, eu estava em Nova York, ela falou, Sila, deixa eu te explicar uma coisa, você precisa comprar roupa do teu tamanho. Ai, meu Deus do céu. Não, mas ela teve toda a Não, mas razão. boas amigas. Não, foi super Tá, boa mas amiga. olha, só frases inspiradoras. Não, mas super boa amiga, porque eu estava com as roupas do corpo anterior, ela falou, vamos comprar umas roupas. Aí eu comprei meia dúzia de roupas e foram as que eu vesti durante um tempão. Eu fui médica em tudo que é lugar do mundo e tal. E aí tiveram duas coisas que me salvaram, eu falo. A primeira foi a Ayurveda, a medicina indiana Ayurveda. Eu li um livro e resolvi praticar a alimentação Ayurveda e isso resolveu muito parte da minha aflição comigo mesma, porque eu achei uma alimentação e um modo de vida que eu me encontrei e... Enfim, então isso me deu uma paz espiritual, eu diria, essa parte. E logo na sequência, uma amiga me falou, você tem que ir na doutora Estela Oliveira, que era a médica dela. Eu falei, eu não vou, mas eu já fui em todos os médicos. Do mundo. Eu não tenho solução, é sobre isso e tal. É o fim. É o fim. Aí eu falei assim, ela falou, não, mas você precisa ir. Eu falei, é o seguinte, se ela me atender, amanhã eu vou. Aí a minha amiga, que era a Suzana, a qual me ligou e falou, ela vai te atender amanhã. E tipo, era impossível. Tá. Você tentou... Demorava 3 meses para Imagino. conseguir 6 meses. Eu fui. Aí sentei na frente dela, ela uma jovem médica, ela adorava a Ayurveda para começar a conversa. Me perguntou, né, o que eu comia, blá, aquela conversa, e falou, e que remédio você toma? Aí eu falei, Ana, e o tal do hormônio? Ela falou, não, mas esse hormônio aqui está errado. É isso que está te causando. Tudo isso a gente vai tirar. Eu falei, não, tá louca, eu não posso chorar. Eu não posso chorar. Eu não posso chorar, eu não vou, não. Eu vou ficar com isso. Ela falou, não, a gente vai fazer com calma, eu te prometo que vai durar. E foi um processo. Foi um processo de... E eu tinha ido em médico, eu tinha ido nos bambambãs. Ninguém me tirou o meu hormônio, nem perguntou. Aí ela começou a fazer uma substituição daquilo e eu tô com ela há anos e ela me voltou a ser quem eu era. Eu estou muito tensa, porque se a Sila ficou com um quadril grande, o que será de mim? Não, você vai se resolver antes. O contrário. Ah, tá. Entendeu? Deus queira. Olha, faz um sucesso com os homens. Não, mas o que não dá, não cabe mais. O universo já está instalado no meu quadril. O universo. Não dá. A gente trabalhava juntos na TV e às vezes a Cecília ia pra maquiagem, se trocar, aí voltava emburrada, assim, batendo. O que houve, Cecília? Eu tenho um quadril do tamanho de um planeta! Uma vez por semana. Uma roupa que não fique bem. Dependia do look que a moda escolhia para ela. Ah. Mas enfim, mas o que eu quero dizer com essa experiência é que, se informe. Sim. Não é? Acho que hoje você tem mais acesso à informação. Encare de frente, não pense que é um tabu, que é uma coisa ruim. Abrace esse momento da sua vida, que é um novo momento e que é um momento muito interessante e bacana, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não desista de procurar um profissional que te entenda e que te atenda, porque... existe hoje, né? Eu acho que tem muita polêmica a respeito, né, de reposição hormonal, por exemplo. Muita polêmica, né? Até um tempo se dizia que causava câncer, você fazer reposição. A minha mãe, por exemplo, não fez, a mãe dela teve câncer, sofreu imensamente nesse período. Hoje está provado que não, mas eu não sou médica, então não vou eu defender uma coisa ou outra, confie no seu médico e muito acompanhamento, né? Então, o que eu gosto da minha médica é que o acompanhamento é seríssimo e o tempo inteiro ela vai trocando. Então, essa coisa que eu falei do equilíbrio, não tem um remédio, não tem uma solução. É você ir, o teu corpo vai mudando e você vai tendo que ajustar, e coisas que estavam funcionando para mim há 3 e 6 meses param de funcionar. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Então, é você prestar atenção no seu corpo e abraçar isso como um processo, de fato, de um novo momento. Sim. Não é? Hormônio assim, eu às vezes todas que eu engordei na minha vida, que eu mudei,
foram períodos de hormônio. Quando eu menstruei, quando eu fiquei grávida, fui uma grávida que era uma instalação. Eu adoro essas grávidas que tem aquela barriguinha assim. O meu bebê, nossa, ele ocupou a sala inteira. Eu entrava, ele estava ali, o meu quadril cresceu, eu fiquei imensa. Quando eu amamentei, eu fiquei uma mãe imensa. Depois voltou, né, gente? Então, quer dizer, não se desespere. Antes da gente, rumando aqui para o final, eu só quero falar... é gostoso, né? Falar do... Falamos Cila empresária, Cila da política, Cila jornalista, Cila empreendedora, Cila da menopausa, Cila mulher. Vamos falar só da Cila mãe, porque é uma história muito marcante e que eu acho que assim, todo mundo vê. Qual foi a palavra que a gente falou? Que você falou que já não fala mais? Que eu falei, não é perua, é... Granfina. A Cila Granfina. A Cila que... filha de um homem muito respeitado, presidente de um banco. Só que a Cila ficou grávida, 10 meses, com o filho com 10 meses, ficou viúva, perdeu o companheiro, o pai do filho. E teve que ser a famosa mãe solo, como dizem, né? Que eu não acho que é mãe solo, mas porque existe muito, eu acho que a ideia da tribo, né? A tribo que ajuda a formar. Sem dúvida. E você teve essa tribo? Amigos? Família. Sua família? Figuras masculinas que viraram também uma figura masculina para o seu filho, né? Como é que foi passar por isso? Ainda é passar por isso? Você ainda se pega pensando nisso? Ainda é, né? Primeiro porque o Geraldo, né, o pai do meu filho, eu considero o grande amor da minha vida, tanto é que eu tive um filho com ele, né? O Geraldo era um sujeito muito inteligente, muito capaz. Ele também trabalhava com marketing político, ele era o cara do Fernando Henrique Cardoso, né? Na eleição do Fernando Henrique, eu falo que ele elegeu o Fernando Henrique mais 5 governadores numa eleição só, ele era uma potência, né? O Geraldo teve um câncer aos 41 anos, fulminante, e morreu 6 meses depois. Verdade. E foi exatamente quando nasceu o Felipe, que é o único filho dele e meu. Né? Então, isso já é, né, uma coisa que me marca e que eu penso nisso, e eu sonho com o Geraldo até hoje. Engraçado que eu sonho com o Geraldo e com o Jaime Lerner quase toda semana. Você vai pedindo orientação a ele? Eu não sei o que acontece, mas eles aparecem e podem continuar vindo, não estou falando isso. Tá tudo certo, mas eles aparecem nos meus sonhos, portanto, 2 homens muito importantes na minha vida, como se pode perceber. Mas eu acho que a gente faz as coisas, né? Assim, quando você está nessa situação, você só faz, né? Eu acho que quando você está, você não pensa muito, né? Você só faz, né? Quando o Geraldo morreu, era a eleição de 98, né? Que era... a reeleição do Fernando Henrique. Eu era vice-presidente da Propeg, uma agência de propaganda gigante, né? Viajava o Brasil inteiro. O Felipe, quando nasceu, tomou banho na pia do Congresso. Assim. Ele já começou a vida, né? Quando ele tinha 1 ano aí nessa eleição, ele encerrou o programa do Fernando Henrique. Olha o encerramento foi o Felipe, e aí ele tinha que botar a mão para cima, né? Porque era aquele negócio da mão, né? Levante a mão. E aí ele não levantava, a gente pendurou a chupeta dele na grua, coitado. Ele pode me processar por causa disso, inclusive. Muito bom. Né? Exploração infantil. Exploração infantil, exatamente. Mas eu acho assim, primeiro que ser mãe foi... né, eu falo pro meu filho, eu fiz e faço coisas muito extraordinárias na vida, mas ser mãe, sem dúvida nenhuma, foi e é a mais extraordinária de todas. Não se compara, e eu não sabia disso antes de ser mãe, até por isso eu tive filho tarde. Eu sempre coloquei na frente a minha vida profissional. Né? Então, eu tive uma carreira muito meteórica, não no sentido de ser rápida, né? Mas galguei muitos espaços, me dediquei muito a isso, fui ficar grávida naquela época, o que era muito tarde. Eu tive filho com 36 anos. Naquela época era tardíssimo, hoje não é, né? Mas naquela época era, tipo, muito tarde. E eu enxergo essa história de uma forma muito espiritual. Eu enxergo essa história muito como o Geraldo foi e o Felipe veio, porque, assim, foi
sabe, eu me lembro quando eu fui no médico, ele fez o exame e falou, o bebê é para o dia 27 de março, era o aniversário do Geraldo. No final, o Felipe foi pós-termo e não nasceu, mas assim, eu acho muito incrível, claro. sabe? Claro, se eu prefiro que o Geraldo estivesse aqui, obviamente. Isso que eu te dizer, eu gostei muito de uma resposta que você deu, que a pessoa te perguntou, mas essas coisas da vida, elas acontecem e tornam a gente pessoas mais fortes também. E aí você falou, eu preferia que isso não tivesse acontecido, teria me tornado uma pessoa forte por outros Exatamente. caminhos. Não tem essa ninguém leitura... quer isso. E para mim, ter um filho sem a presença do pai era muito aterrorizador, exatamente pela presença do meu pai, tão forte, tão simbólica e tão importante na minha vida. Para mim, assim, um filho sem o pai era uma coisa que eu... Como que faz? Como que faz, exatamente. E aí acontece isso que você falou da tribo, que é muito interessante. Eu me lembro que quando o Felipe era bem pequenininho, eu fui num pediatra, é engraçado que eu só fui nesse pediatra uma vez na minha vida. E falei para ele, então, eu preciso resolver como é que eu vou fazer, você tem algum terapeuta para me indicar? Porque afinal ele não tem o pai. O cara falou, não, ele não tem um problema. É uma condição. É uma realidade da vida dele, assim como ele nasceu em São Paulo, como ele é judeu, como ele é X, ele não tem o pai. Não problematize, né? A gente falaria hoje, né? Esqueça. E me disse mais uma coisa. As figuras masculinas vão aparecer na vida dele independente de você. Então, eu tive namorados, né, relações longas, tive uma relação de 8 anos, tive muitas relações durante infância e adolescência e até vida adulta do Felipe, e algumas fizeram um papel masculino e outras nem tanto. Outras foram apenas meus companheiros, enquanto que o Felipe encontrou em marido de amiga minha, em amigo meu, num professor, num treinador, num motorista, as figuras masculinas que foram compondo o universo dele, sabe? Um levava ele para o futebol, era o companheiro dele de futebol, o outro era o cara com quem ele conversava sobre X, enfim, acho que ele foi criando esse universo masculino para ele. Claro que o meu irmão e o meu pai, sempre figuras fundamentais, são até hoje na vida do Felipe, mas ele foi criando... Isso, eu me lembro que eu levei ele no dentista, ele bem pequenininho, e a dentista disse assim, aí você escova o dente igual o papai. Aí ele falou para ela, eu não tenho pai. A mulher quase caiu dura, coitada. Mas ele falou com naturalidade. Desculpa, mas ele falou. Eu falei, tá dando certo. Sim, ele entendeu, né? Agora, se isso me aterroriza até hoje, sim. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho que quando fica adulto, e principalmente, para mim, eu diria que de todas as fases foi quando ele se formou, engraçado, né? Assim, porque eu digo para as minhas amigas que têm filho pequeno, eu falo, gente, filho pequeno é uma moleza, porque assim, a pessoa tem que estar limpa, bem alimentada, brincando, num ambiente bom, e você pode até terceirizar. Né? Agora, tem uma hora da vida que você não terceiriza. Para o trabalho, para a vida. Para a vida, né? Assim, eu me lembro quando ele começou a ficar adolescente, não sei o quê, eu viajava muito, eu falei, cara, eu tenho que ficar em casa. Não dá para largar essa pessoa ao léu, né? E aí, né, acompanhando, e eu acho que no momento que se forma, eu acho que você tem uma angústia de você não resolve mais a vida dele. Né? Porque quando é adolescente, não sei o quê, ou até você acabar de pagar a faculdade. Claro. Ele tá sobre... Agora é ele. E aí você vê né? Começou um negócio, não deu certo, aí você sofre, mas você não pode mais assumir aquilo. Não é mais com você. Papel de conselheiro, né? E você tem que sair fora, inclusive. Né? Eu não sou aquela mãe que fica arrumando trabalho para ele, não sei o quê. Não faço isso. Faço sob demanda. Claro. Pediu minha opinião, eu dou, mas a vida é dele. Ele tem uma empresa, ele faz, né, tem funcionários, tem colaboradores, trabalha, está fazendo a vida dele. Eu não fico questionando nada, até porque, enfim, ele toca a vida dele. Mas às vezes dá uma vontade de ter um
Aí fala com o seu pai. Resolve conversa ali com seu pai. Conversa com o seu pai. Então, eu confesso que, às vezes, principalmente nessa fase... Agora já está passando, assim. Meu filho agora está com 27 anos, está estabelecido, de fato tem o trabalho dele, tem uma maturidade, eu acho que eu sinto muito, né? Essa maturidade a partir ali dos 25, eu acho que ela é bastante clara, assim, né? Eu não tenho mais tromba, né? Eu acho que até uma certa idade a pessoa tem tromba, né? É a ideia do formou o lobo frontal. Esse negócio aí, exatamente. Formou. Quando acaba. E ele é um cara super bacana, super bacana. E parceirão, né? Super bem, super parceiro, muito legal. Ele me ajudou agora na cobertura da eleição americana, porque ele estudou em Washington, gosta de política, tem isso no DNA, evidentemente, e gosta, se informa. Então, ele me ajudou a cobrir a eleição americana no meu Instagram, foi uma experiência super legal. E eu deixo ele ser ele também, porque eu acho que também, como mãe sozinha, você não pode criar uma relação neurótica com o seu filho, né? Então, eu propositalmente, a uma certa altura, eu troquei ele para uma escola internacional, eu estimulei ele a estudar nos Estados Unidos, sair da minha casa e cuidar da vida dele. Por mais que doa. Exatamente, mas eu, assim, propositalmente, eu botei ele para ir para o mundo, porque eu acho que né, até do ponto de vista mental mesmo, é importante. E ele lembra muito Geraldo, ele lembra o meu pai, mas ele lembra especialmente ele mesmo. E é uma pessoa muito legal. Então, por mais que tenha sido todo esse processo, como você falou, com sofrimento, não foi vida perfeita, todo mundo olha, né, pra gente, muitas vezes no Instagram e fala, nossa, queria ter a vida dela, né? Todo mundo tem os seus, né, passa pelos seus problemas, eu passo por muitos, inclusive, nada grave, graças a Deus. Mas missão cumprida, né? Mas com relação a ele, valeu muito a pena tudo.